Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para a explicação da aula do Centro de Mídias referente ao processo de independência das Américas, e dentro deste processo de independência a gente vai falar um pouquinho sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá? Então o que acontece? Esse período aí de transferência da corte vai de 1808 a 1821, tá? O que é a transferência da corte, basicamente? Então foi um período histórico no qual nós tivemos a vinda dos membros políticos, da elite portuguesa e principalmente da família real portuguesa para o Brasil, tá? Qual que é a grande ação disso? O Brasil ele vai passar por uma transformação. Neste período em si, tá? Teoricamente, ele deixa de ser uma colônia, de ser um local que só recebe ordens, que não recebe investimentos, que tem retirado as suas riquezas, e passa a ser um local de investimento. Ele passa a ser meio que uma espécie de metrópole. Lembrando, metrópole é o que manda, a colônia é o que obedece. Então, o que acaba acontecendo? Com a vinda da corte para o Brasil, tá? O Brasil ele passa a ter um desempenho maior em relação a Portugal. Por quê? A família real, quem controla a corte portuguesa e a sua riqueza, está aqui no Brasil. O Brasil acaba se tornando essa sede de governo. Por qual razão isso acontece, tá? Isso vai acontecer, a gente vai colocar um conflito entre as três principais potências marítimas da época, que eram quem? Portugal, Inglaterra e a França, tá bom? O que acontece com essa galera aqui? Portugal e Inglaterra tinham relações comerciais, só que a França do Napoleão queria acabar com a Inglaterra para poder dominá-la. Então, se eu quero dominar uma potência em ascensão, qual é a forma de derrubá-la? A forma de derrubar ela é cortar qualquer laço econômico que ela tenha, fazendo com que os países mais fracos não comprem nem vendam produtos para ela. Dessa forma ela enfraquece e eu domino seu território. Aí você vai falar para mim, pô, professor, mas o que Portugal tem a ver com isso? Portugal tinha relações com a Inglaterra e a França começou a pressionar Portugal para que rompesse essas relações por causa do bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? É a proibição de comércio com países considerados inimigos da França, tá? Então Napoleão ele vai implantar esse bloqueio continental. A França vai forçar com que Portugal obedeça. Portugal não vai obedecer porque ela está numa situação complicada, então ela sofre pressão tanto da Inglaterra quanto da França. A Inglaterra para manter as relações por debaixo dos panos e da França para não ter relações nenhuma e não ser atacada. Pois bem, a Inglaterra então faz uma proposta para Portugal que é o seguinte: já que ela está tendo essa pressão e a invasão é meio que uma coisa certa, a invasão da França a Portugal já é uma coisa meio que certa, que Napoleão quer invadir porque descobriu que a Portugal continua fazendo essas relações comerciais com a Inglaterra sugere então que Portugal, o rei de Portugal, Dom João VI, saia de Portugal e vá para uma de suas colônias, e a Inglaterra, como amizade, como símbolo de coleguismo, vai escoltar Portugal até o seu território novo, até a sua colônia, que no caso era o Brasil. Então, a transferência da corte para cá, ela ocorreu simplesmente por medo. Tá? Então, o rei Dom João VI, por medo das consequências de que o exército de Napoleão poderia fazer com ele, ele simplesmente abandona o povo português e vem aqui para o Brasil, para se esconder. Tá, professor, mas o Napoleão não poderia vir para o Brasil? Poderia, só que aí entra numa estratégia. Então, é meio que um jogo de esconde-esconde. Enquanto Napoleão está chegando em Portugal, a corte portuguesa já está saindo com seus navios de maneira escondida. Tanto até que, na explicação, ela coloca tal da expressão saída francesa, né? Que é sair escondido, foi o que aconteceu. Qual é o benefício disso para o Brasil? Pois bem, o benefício disso para o Brasil é que o Brasil passa agora a ter investimentos, tá, pessoal? O Brasil antes era uma colônia de exploração, ou seja, só se retiravam as riquezas, mandava para Portugal e ó, abraço. Agora com a transferência da corte não. Como todo o centro político e econômico de Portugal está aqui no Brasil, eu preciso fazer com que o Brasil atenda às necessidades dessas elites portuguesas que estão aqui e da própria corte. Então o Brasil vai ter uma série de investimentos pesados, como a construção de novos portos, a criação do Banco do Brasil, esse mesmo, o Banco do Brasil que nós conhecemos hoje, tá? Aquele que liga para tua casa e fala, ó, dívida aí. Então, esse Banco do Brasil,
a criação dos Correios, que ela até cita como exemplo. Então, num primeiro momento, para o Brasil isso vai ser extremamente bacana. Por quê? O Brasil, então, ele deixa de ser só uma colônia de exploração, passa a ser uma colônia na qual tem investimentos a nível de metrópole. Professor, então o Brasil se tornou uma metrópole? Não. Ela tem investimentos a nível de metrópole, porque Dom João VI ele tinha um problema. Pensa você, morando em Portugal, a situação horrível, Napoleão com seu exército, que era temido por todo mundo, está invadindo. O que seu rei faz? Ó, galera, tchau, beijo, abraço para vocês, vou embora, vou me resguardar e vocês que se virem, tá? É lógico que o pessoal de Portugal não gostou disso. E aí o que acontecia? Então o Dom João VI, para se manter aqui no Brasil, ele continuava governando, cobrando seus impostos aqui do Brasil, tudo certinho. Cobrava impostos de Portugal, governando aqui do Brasil, tá? Enquanto Portugal estava entregue à sua própria sorte. O que acontece com isso, galera? Vai gerar uma revolução, tá? Os portugueses não vão ficar contentes. Então, ele transfere todos os benefícios de Portugal para o Brasil com a vinda da corte. E aí o que acontece aqui? Ele vai ter um problema com Portugal por qual razão? Portugal está abandonada. Portugal está sendo saqueada pelos franceses. E aí o Brasil tem investimentos. O que acontece? A população portuguesa vai começar uma revolução na qual, se Dom João VI não volta para lá, eles vão querer implantar um novo rei, uma nova forma de governo. Então toda a riqueza e o território que Portugal já tinha conquistado, que Dom João VI tinha conquistado com Portugal também, isso ia por água abaixo. O nome dessa revolução dos portugueses é chamada de Revolução do Porto, tá, galera? Que é quando os portugueses exigem o retorno de Dom João VI para Portugal e a transferência novamente da corte para lá. Então sai do Brasil, retorna para Portugal, tá? Professor, mas e aí? Pro Brasil foi tudo só alegria, tudo beleza? Não. Por qual razão? Teve investimentos? Sim, teve investimentos. A parte estrutural da economia brasileira, com a transferência da corte, foi maravilhosa. Só que o grande problema é que, como o Brasil não tinha estrutura suficiente logo na chegada, quem acabou pagando o pato por isso foi a galera da elite brasileira que já morava aqui. Então tinha uma galera rica que morava aqui, sim. Tá? Com a vinda da corte, o que aconteceu? Esses caras tiveram suas propriedades desapropriadas, ou seja, perderam suas terras para Portugal. Ou seja, obedece mais, né? Você vai obedecer quem manda mais. E foi o que aconteceu. Olha, então Dom João VI está chegando, pô, sua casa é a única casa bacana do Brasil, perdeu para Portugal e já era. Não tinha essa de questionamento e assim por diante. Então, a transferência da corte gerou alguns problemas por qual razão? A elite brasileira da época não gostava dessas situações. Por quê? Você tinha benefícios para quem era português legítimo. O que é o português legítimo? Nascido e criado em Portugal, que estava aqui no Brasil, vindo com a corte. Esses caras pagavam menos impostos. Esses caras, as leis eram mais maleáveis com eles. Enquanto a galera da elite brasileira, que é o pessoal que tinha uma descendência portuguesa, mas nasceu aqui no Brasil, eram tratados de maneira diferente, porque eles não eram considerados como portugueses puros, tá? E aí pensando nessa situação, né? Como que seria a situação do povo? Como que seria o povão dentro dessa? O povão tava lascado nessa, coitados. Por quê? Se a galera da elite já tinha problemas, imagina o pessoal pobre que morava aqui no Brasil. Tá? E aí você vai colocar dentro dessa questão aí, a gente coloca escravos, coloca indígenas, coloca o pessoal aí que proveniente aí da mistura dessas raças. Então assim, trouxe benefícios, sim, mas até o momento em que o Portugal estava aqui. Depois, quando o Portugal foi embora, retornou lá a corte para Portugal de fato, o Brasil ele vai ter um desenvolvimento, mas ainda vai manter a sua tradição de uma colônia de exploração. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu vou estar aí no chat, nos horários de aula, no chat do CMSP, tá? Do Centro de Mídias. Até mais e fiquem com Deus.